Então, olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa entrevista é com a 14ª campeã brasileira, com a mestra internacional feminina Tatiana Duarte Brea. E, bom, vou começar aqui com um breve resumo do início da carreira da Tatiana, que é algumas coisas muito marcantes que ela conta na entrevista com o grande mestre Felipe Eudebes. Lá você comentou que começou a jogar xadrez entre os 9 e 10 anos de idade e você aprendeu com seu tio, e que aí desde esse momento o bairro inteiro então começou a jogar xadrez. E você falou que gostava muito do jogo, né? Tanto é que quando tinha ali seus 14, 15 anos, dizia que era o jogo da sua vida, né? Que queria seguir com xadrez até a adulta. E aí, vocês eram, né? Você é de Manaus e tinha ali algumas dificuldades financeiras e do trajeto, que era longo, né? Para ir ao clube. Mas mesmo assim, vocês iam toda semana, né? Sem deixar passar uma. Você conta até uma situação que chega a ser um pouco engraçada, que você pedia para o seu tio te levar no cangote, né? Porque o trajeto era longo. E aí, nesse clube, você conheceu o Prof. Magalhães, certo? Ele que dava aula lá nesse clube. Sim, o professor Magalhães, primeiramente, muito obrigada, meninas, pelo convite. Muito honrada, muito feliz de poder colaborar com vocês. O que eu puder, sempre eu falo, jovem, meninas, eu apoio o xadrez feminino ao máximo, e a iniciativa de vocês é muito bonita e tem total apoio, tem meu total apoio. Obrigada, nós que agradecemos, né, você ter aceitado aqui o nosso convite, uma honra para nós. Pra gente. Muito obrigada. Então, o início da carreira realmente foi duro, por questões financeiras e questões realmente dificuldade em todos os sentidos, para chegar ao clube. Mas tive uma certa sorte, benção, porque eu também se apaixonou pelo jogo, e ele era uma pessoa que todo tipo de jogos para o povo, os meninos do bairro, e todo mundo aprendeu a jogar xadrez, meus primos aprenderam a jogar xadrez, a gente ficava jogando partidas e dando mate pastor nos outros todo o tempo, e tivemos essa oportunidade de conhecer o clube de xadrez de Manaus, que era o Luso, que na época o professor, o doutor, que hoje é doutor José Francisco Magalhães, ele era presidente da federação, ele era o técnico do xadrez juvenil, e ele era também o que organizava os torneios. Então, assim, me colocou embaixo dos braços dele e me ajudou em tudo tudo no que foi possível para me chegar onde eu estou. Sim, e Tatiana, desde cedo você já começou a se destacar nas competições, né? Na sua primeira você ficou em segundo lugar, e aí você conta que rapidamente aí já começou a vencer os torneios regionais. E foi então por causa do xadrez, né? Desde muito jovem, você teve o mérito e a oportunidade de viajar para mundiais e muitos pan-americanos para competir. Esses torneios, né? O que eles significavam para você? Como que era você viajar assim sem a família? Bom, difícil, né? Porque, primeiramente, a questão financeira realmente era uma coisa realmente presente. Mas eu tive a oportunidade através do professor Magalhães, do doutor Aníbal Lobo, deles conseguirem patrocínio através da Prefeitura de Manaus, a Prefeitura do Governo do Estado do Amazonas, e junto nesse patrocínio, eles conseguiram até passagem para eles. Então, como eu era menor de idade, minha mãe não, por questão financeira, tampouco podia ir, então sempre ia acompanhada de algum adulto da federação. Então, se não era o professor Magalhães, era o doutor Aníbal, mas sempre havia um adulto no início acompanhando-me. Eles tiravam praticamente dinheiro do bolso para poder dar esse apoio, e é algo que hoje eu sou eternamente grata a todos eles.
Sim, o xadrez, além de nos dar assim, muitas oportunidades, né, além de nos abrir muitas portas, coloca pessoas muito boas no nosso caminho, né? Com certeza, isso é verdade, isso é verdade. A gente tenta fazer a mesma coisa, né, de retribuição Sim. depois. Tanto, eu pelo menos eu trato. E você também, muito jovem, né, aos seus 18 anos, você teve uma outra oportunidade, que foi a de morar em São Paulo, jogando por São Caetano. Como que foi a experiência, então, de sair em casa e o seu período em São Paulo? Você treinava com alguém? Acho que você comentou que nesse período você treinava com a Vivian Ramon, certo? Sim, a Vivian Ramon, ela fazia parte da equipe de São Caetano. Nós, através do Lélio, nosso saudoso amigo Lélio Sacedo, que hoje não está mais conosco, ele criou uma equipe muito bacana, muito legal, até a Regina Ribeiro fez parte dessa equipe, mas a Vivian era parte da equipe e eu pude... nesse período que eu fui morar em São Paulo, ela vinha jogar os campeonatos, os regionais, o regional de São Paulo, então ela ficava um período em São Paulo me treinando, né? Foi praticamente um período muito legal de estudar xadrez, porque eu estava fora da escola, tinha terminado o meu... ensino médio, né? Assim que vocês falam? Não. Ensino médio. Tinha terminado meu ensino médio, então eu tinha que fazer a escolha de ir para a faculdade, continuar o xadrez, mas infelizmente eu decidi somente continuar com o xadrez, que foi um erro muito grande, que hoje eu não faria de novo. Eu com certeza escolheria, continuaria no xadrez, mas eu faria a continuação da faculdade. Então, nesse período eu estava bem livre com o xadrez, estava muitas horas livre para estudar xadrez, estudei bastante xadrez, muito legal, mas, assim, também fica algo assim, depois não é tão legal a questão do estudo, é importante priorizar a questão do estudo. Sim. Até hoje em dia, né, tem grandes jogadores que se dedicaram até 20 e poucos anos ao xadrez e agora depois que vão fazer a faculdade, né? Às vezes fazem o contrário. Depende aí. Exato. Então é muito frustrante às vezes isso, realmente. Para mim passou assim, né? Eu fiz ao contrário, mas eu acho que se eu tivesse feito tudo junto, eu acho que hoje seria uma grande mestra bem forte, porque eu não teria desistido do xadrez de competição. Aqui nos Estados Unidos é legal que eles fazem a questão, eles colocam o xadrez junto com a faculdade. Se você entra numa faculdade por causa do xadrez, você tem que ter bons notas na faculdade para poder seguir. Então, eu tenho uma amiga, acho que eu até mencionei para vocês uma vez, a grande mestra Nádia, da Colômbia, e ela veio aos Estados Unidos como, eu acho que era mestre internacional feminino, e ela saiu, fez faculdade, se graduou na área dela de tecnologia, se tornou grande mestra, e hoje trabalha com a Apple. Então, assim, uma carreira de sucesso muito legal, mas o xadrez abriu portas e ela pôde fazer as duas coisas. E hoje ela trabalha, praticamente, ela apoia o xadrez, mas não é a carreira dela profissional mais, né? Mas chegou ao topo, melhor jogadora da Colômbia, uma das melhores da América, também grande mestra. Sim, ali a Vivian Ramon, né, que é grande mestre feminina e de Cuba, então, nesse período que vocês treinavam juntas, devia ser uma motivação muito grande para você, né, algo muito bom para o seu crescimento. Sim, claro, ou seja, comecei a estudar corretamente xadrez, né, a questão da escola russa. Então, eu comecei a trabalhar o xadrez da forma correta, né, porque eu tive a oportunidade, nos anos anteriores, de trabalhar com outros treinadores brasileiros e a maioria deles davam ênfase na abertura. Então, assim, foi algo assim
muito fora da realidade, né? Como você tem que realmente, eu tinha muita debilidade no meu meio jogo, no meu final, e aí memorizando a abertura, passava horas estudando xadrez, memorizando a abertura, não tem nem sentido. Então, assim, algo que realmente a Vívia trouxe o treinamento já da escola russa, e eu comecei também a entender melhor até xadrez, né? Então foi algo assim muito legal. Sim. E após essa experiência, surgiu aí mais uma oportunidade, que era a possibilidade de você estudar em Cuba, Espanha ou Rússia. Conte-nos qual país você escolheu e o porquê, e se você foi para esse país que era a sua primeira opção ou não. Pois é, minha primeira opção foi a Rússia. Ou seja, sempre tive, assim, acho que é por causa do xadrez mesmo. Meu nome é Tatiana, nome russo, né? Não sabe, até hoje minha mãe não sabe nem explicar como é que eles colocaram esse nome. Em Manaus ninguém tem esse nome quase. Talvez coisa do destino, mas no final eu escolhi Rússia porque adoro o idioma russo, a cultura russa por causa do xadrez, e tinha o sonho, né, de ser grande mestra e aprender russo, mas na época havia muitos problemas da questão financeira no país. O país ainda estava saindo, né, da questão da caída do muro, então não havia muita segurança. A notícia era, nós já tínhamos conseguido o grande mestre, conseguido local para ficar, mas aí outros grandes mestres de damas, não de xadrez, mas de damas, avisou o velho, olha, acho que não é uma boa ideia a menina vir, ela é muito jovem, é menina sozinha em Moscou, eu acho que ela é muito seguro, melhor buscar ir para o outro lado, pelo menos agora. Então, por essa razão, eu acabei indo para Cuba, já tínhamos o apoio da Vívia e do ISLA lá, né, do Instituto de Educação de Xadrez, então eu acabei indo para Cuba. E sobre a sua experiência em Cuba, então, o que você tem a nos dizer? Quais aspectos você sentiu que tem em Cuba e que não há no Brasil em relação ao xadrez? Bom, olha, Cuba, pela questão política do país, a pessoa, a única forma do adolescente ou do jovem de sair do país, a maioria das vezes, é através de um esporte. Então, quando eles têm xadrez na escola, pequena, começando muito jovem, então eles também têm uma escola que os jovens talentosos de xadrez, eles ficam internos nessa escola. Então, eu passei um período, não interna, porque eu não sou cubana, mas eu passei um período de treinamento com esses jovens, com o grande mestre ensinando, eles me convidaram para participar, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos jovens naquela época, que não eram ainda grande mestre, eram somente mestres nacionais, ou até não tinham títulos, que hoje todos são grande mestre. Então, eles assim, passavam muitas horas, continuavam com o seu estudo, eles faziam faculdade, continuavam com xadrez, mas tinham toda uma estrutura para o xadrez, como aqui, mas em diferente aspecto, mas mais ou menos nesse mesmo estilo, né? Continua estudando, faz faculdade, escolhe a faculdade e continua com xadrez, mas tu tem toda uma estrutura montada para depois que você terminar as tuas horas de acadêmica, você dedicar ao xadrez, e tem um ambiente, né, do jovem, né, entre si, que treinam junto, que jogavam junto, então tudo isso, assim, motiva, né? E fora a motivação maior de sair do país, né, poder viajar e poder ter algum futuro. Então, eu tive essa oportunidade de participar de alguns treinamentos com esse jovem, mas eu também tinha outros treinadores que eu tinha acesso a esse treinador 24 horas. Ele passava o que eu tinha que estudar e eu estudava. Então, depois ele só vinha ver o que que progresso eu tinha feito e que ajuda eu precisava. Então, era um período assim, totalmente dedicado a xadrez, fazia também muita educação física, corria muito, fazia muito
preparo físico para poder... E a ideia realmente era buscar o título, né, de grande mestra. Na verdade, o título de mestre nacional e depois pular para o grande mestre. Eu consegui o título de mestre nacional, mas daí, na época do grande mestre, eu desisti. E, Tatiana, você comentou ali, né, que fazia atividade física, que corria bastante. Esse é um hábito que você levou depois para sua vida, que você tem atualmente? Não, olha, eu durei com esse hábito de correr por muito tempo. Depois você casa, tem filhos, ou seja, a prioridade da vida muda um pouco. Trato, mas não é como realmente como eu fazia, né? A questão da resistência física, porque eu fazia praticamente era como meu treinador de uma forma ou de outra, era uma obrigação. Eu poder resistir ao torneio e passar horas e horas jogando e não ter nenhuma certa dificuldade física, mas não estou a nível, não, nem próximo dessa época. É algo muito legal, eu realmente adorei esse período, porque era algo assim muito, era não somente a mente, mas o corpo também, assim, tudo. Isso é muito importante. E isso é uma coisa muito interessante, né, que a gente ouve que tem muito na Rússia, em Cuba, coisa que aqui no Brasil são poucos os atletas que fazem isso, né? O treinador diz que é importante fazer atividade física para você ter a resistência, né, durante a competição. E é algo importante, realmente, né? Importante, mas acho que fazer mesmo pouquíssimo. Resistência física, acho que pouca gente deve fazer. Mas sabe que isso é uma questão, alto rendimento no xadrez, isso já é uma questão realmente, se você quer estar no alto rendimento no xadrez, você tem que ter essa disciplina das duas. O Brasil, lembra que no Brasil, agora com a questão da informação, da tecnologia, da internet, toda essa informação está chegando, um momento ou outro vai ser incorporado dentro da cultura do xadrez, essa questão. Mas em Cuba, eles foram treinados, né, os russos, nos anos 70, 80, os campeões mundiais iam à Rússia, dar simultânea, dar palestra, dar treinamento em Cuba. Então, eles tinham toda essa interação entre eles em pessoa, né? Pessoalmente. Coisa que o Brasil agora que está começando, assim, e está fazendo um progresso incrível. Assim, eu acompanho muito treinamento online dos meninos aí que são grandes mestres, jovens, e um trabalho excelente. Então, o Brasil tende a crescer. Eu estou muito feliz com esse progresso. Que cresça mais ainda, né? Principalmente o xadrez feminino. Sim. E você também comentou dos enxadristas, né? Quais foram os fortes enxadristas em Cuba que você teve a honra de conhecer? Ou então, quais que você conheceu quando eram pequenininhos e aí, anos depois, se tornaram aí grandes mestres? Pois tenho o Brusson, Lenier Domingues, todos eram pequenininhos, eles eram somente mestres nacional na época que eu os conheci. Neiros Delgado, era muito amigo meu pessoal, Sulene Pinha, Yuri, Almeida, amém, são muitos, que eram pequenininhos, que treinamos todo mundo junto e que hoje são grandes mestres, todos eles são grandes mestres. Teve até uma história sua que te chamaram para jogar com o menininho, que era uma pegadinha, né? Uma pegadinha, a Vivi Ramon, né, muito engraçada, ela falou, vem jogar uns blitz aqui com esse menininho, né, um menininho loirinho, bem pequenininho, ele era pequenininho, acho que ele tinha na época 12 ou 13 anos, e aí começa a jogar e peia, e olha para a Vivi, o que está acontecendo? E depois ela começa a dar risada, que conhece, deixa eu te apresentar, esse é o nosso grande talento, Brusson, né, Lázaro Brusson.
Então, o Lázaro Brusson, ele é pequenininho, sempre foi pequenininho, e ele, na verdade, na época, tinha 12 ou 13 anos, já era mestre internacional muito forte, já estava indo para o título de grande mestre, mas pensando que eu estava, assim, passando vergonha, né, na verdade, muito forte. E, bom, em 2000, 3 anos após essa sua experiência em Cuba, você retorna para Manaus e você trabalha como coordenadora de xadrez de todo o estado. Conte para a gente, então, um pouquinho sobre essa sua experiência, né, desse projeto. Pois é, eu cheguei em Manaus no final de 99 e aí fui convidada pelo secretário da Educação de introduzir o xadrez nas escolas, na verdade, de ensinar a fazer treinamento aos professores, né, que são professores de sala de aula, e promover o xadrez também, né, então eu fiz muita promoção, dei muita simultânea, fiz muita visita na escola, pude fazer treinamentos com os professores, mas não tinha tanta experiência, ou seja, minha vida toda foi totalmente dedicada somente ao xadrez, então, assim, eu senti que eu não estava preparada para aquele desafio. Então, mas coincidiu que na mesma época que eu estava tentando superar e tentando fazer o melhor que eu podia como coordenador de xadrez no Amazonas, eu recebi uma proposta de vir aos Estados Unidos para entrar numa faculdade de xadrez através do xadrez, né? Entrar na faculdade através do xadrez. Então, eu viajei em final de dezembro de 2000, viajei para Miami, conheci o pessoal da faculdade, mas o único detalhe, eu tinha que passar por um exame, SAT, e então meu inglês era importante, meu inglês era muito ruim, assim, eu tinha talvez muito pouco, muito básico, então eu decidi ficar em Miami, passei adiante o projeto para um amigo meu que na época era presidente da Federação de Xadrez Jovem, e ele fez um trabalho excelente, fez uma capacitação dos professores, chegou o xadrez chegou até nos interiores do Amazonas, então foi um trabalho assim, foi a melhor coisa que eu realmente fiz ao passar, né, esse importante desafio para ele. E eu fiquei em Miami estudando inglês para poder fazer o exame, mas mudou novamente o foco da minha vida. Mas nessa época eu já estava sentindo um pouco frustrada em relação ao xadrez, porque era uma questão realmente, já estava numa idade que precisava trabalhar, realmente ter uma questão financeira estável, então só jogar torneios não dava essa questão, né? Então, e eu tinha que passar esse exame, então não foi uma coisa assim, não era uma coisa tão fácil aprender inglês e passar esse exame em 6 meses, talvez em 1 ano. Tem alguns exemplos de alguns mestres de outros países que fizeram a mesma coisa que eu fiz e não conseguiram passar o exame, então tiveram que voltar, porque não passaram o exame. Eu nem tentei passar o exame, porque coincidiu que eu conheci o meu esposo atual, então no final mudei totalmente os planos de fazer faculdade através do xadrez e fiz faculdade de outra forma, mas foi essa oportunidade através do xadrez que abriu as portas de eu conhecer o pai dos meus filhos e ter assim essa oportunidade de morar nos Estados Unidos. Sim, você comentou ali que teve alguns jogadores que não passaram na prova, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram e o pessoal disse que é difícil mesmo, né? Que você precisa de uma preparação, que não basta saber o inglês, né? Que é uma prova aí que você precisa ter um raciocínio bom, né? Enfim, precisa de lógica. Mas o inglês é bem necessário. Mas no meu caso, o meu inglês era básico na época, então realmente, assim, eu tinha que primeiro passar o obstáculo de aprender o inglês, depois aprender a técnica
técnica de passar, até mesmo esse exame para jovens que moram, que é como fazer você tem que fazer um cursinho, como no Brasil usam, né? Um cursinho preparatório por 1 ano, pelo menos. E aí ver se você consegue o score que é necessário. Em Cuba, você também aprendeu o espanhol lá? Ou a Vivian já te ensinou antes aqui no Brasil? Olha, no Brasil, eu sempre falei o portunhol, mas em Cuba eu tive a oportunidade de realmente aprender o espanhol, porque tinha, eu sei, aí tem meu 3º mês em Cuba, o pessoal sempre perguntava, como é teu nome? Eu falava, Tatiana. Aí, Tatiana, que nome difícil. Eu falei, mas como pode ser difícil? É um nome russo. Tatiana, não tem Tatiana. Aí depois que eu fui entender que não é Tatiana, é Tatiana, right? P, with a P. Então, assim, essa questão do nosso, eu usava muito, até aí comecei a entender. Então, o espanhol não foi assim tão fácil, não. Assim, aprender o espanhol. O portunhol sempre está daí, mas o espanhol sempre, assim, não é tão fácil mas foi legal passar esse período em Cuba, o idioma é a melhor forma de você aprender o idioma, né? É morar no país do idioma. Sim. E aí, antes da gente chegar nos Estados Unidos, só mais algumas perguntinhas. 1 ano depois, então, de 2000, em 2001, você vence aí o seu primeiro campeonato brasileiro feminino. E qual que foi para você a importância desse título? Certamente, né, a experiência que você teve em Cuba deve ter contribuído bastante para a conquista desse título, certo? Já esse título, eu já morava, já estava decidido ficar morando nos Estados Unidos, então eu fui ao Brasil somente para participar dos regionais e aproveitei para também jogar o brasileiro. Mas, assim, foi um golpe de sorte. Eu acho. Mas o treinamento prévio de Cuba ajudou bastante, assim. Eu já não estava treinando tanto, já não dedicava tanto ao xadrez, mas a questão do treinamento prévio do período longo que eu estive em Cuba ajudou muito. Você percebeu alguma diferença no seu estilo de jogo para o das outras brasileiras? Ou no Brasil? Olha, sabe que nessa época, assim, não acho, assim, não creio que estava assim. A única diferença é que eu comecei a trabalhar bastante, eu já não ficava tão nervosa em relação à questão da preparação teórica, eu já não me preocupava tanto com a questão de preparação teórica, já começava a trabalhar, realmente eu trabalhei muito meu jogo, quando eu estava em Cuba, então meu jogo combinado com o meu final, então assim, a questão teórica não estava tão preocupada, que antes, quando eu ia jogar um torneio, a minha preocupação era a questão da teoria, então eu passava horas antes do torneio, preparando, memorizando, então era muito sofrimento, antes, porque eu ficava tentando memorizar, e depois tentando lembrar, né, das variantes, então no final você acaba passando todas essas horas de preparação para algo que no final a jogadora nem vai, você nem chega nessa posição, né? Nem próximo, né? Porque você vai lá e a pessoa muda, né? Também, então assim, eu comecei a trabalhar, nesse sentido, sim, eu percebi que eu estava jogando meu xadrez mais relaxada, eu já estava gostando mais da questão do... Sim. E 4 anos depois, em 2005, você vence aí o brasileiro pela 2ª vez, que eu acho que foi mais emocionante ainda, porque teve um match de desempate com a mestre internacional Vanessa Feliciano. O quão especial foi vencer esse brasileiro para você? Olha, realmente eu
eu ainda, nessa época, eu já morava nos Estados Unidos, eu já tinha minha filha, então, assim, eu viajava ao Brasil todos os anos porque eu era contratada em São Caetano para jogar regionais. Então, eu tentava ter uma certa preparação, tentava ter algum porque eu não queria também ir jogar os regionais e no final fazer muito feio, né? Porque eu não estava dedicado totalmente ao xadrez. Mas, com certeza, ou seja, ganhar da Feliciano, uma jogadora super talentosa, onde eu acreditava nessa época, ele ia ser facilmente grande mestra. Eu acreditava que essa ia ser a única jogadora que ia ser grande mestra. Eu me surpreendi quando eu soube que ela não seguiu a questão a questão do xadrez, né, seguiu a carreira. Mas essa era a jogadora que eu realmente pensei que ia se tornar grande mestra, e eu fico muito feliz de ter ganho esse campeonato e ganhei. Mas, assim, a questão da Feliciano nessa época era mais uma questão psicológica mesmo, porque a maioria das partidas que a gente jogava, eu sempre ganhava, então já psicologicamente ela estava mais, assim, tecnicamente ela sempre esteve muito bem. Sim, mas eu acho que a sua previsão aí sobre ela foi muito correta, porque só falta uma norma e o rating para ela chegar à grande mestre feminina. E parou. Mas ela deu alguns spoilers numa entrevista aqui que ela fez conosco, de que pretende voltar quando terminar o TCC dela. Esperamos que sim, esperamos que volte. Legal. Mas ela, mesmo estilo, né? Xadrez primeiro, depois faculdade, como é que é? Ou seja, a ordem, ou ela... eu não acompanhei muito. Depois que eu vim para o Brasil, depois que eu vim para os Estados Unidos, eu perdi contato com todo o xadrez feminino em tudo que é sentido, em acompanhamento. Fora que eu estava meio bem triste com a situação, né, com o presidente na época, Cássio Lima, que nunca houve nenhum tipo de apoio. Então, assim, era muito triste que o xadrez feminino tinha que passar por esse tipo de descaso. Essa pergunta que você fez é muito boa, mas se eu não me engano, sim, ela começou fazendo a faculdade junto com o xadrez, e aí parou, né? No meio da faculdade, deixou o xadrez de lado para se dedicar mesmo aos estudos. Aos estudos, legal. Se eu não estou falando bobiça, foi isso. Não é como aqui em Cuba, onde você tem todo o apoio da instituições, do governo, né? Aqui não é o governo, são as instituições da faculdade, né? Que te dão toda uma estrutura. Dentro da faculdade, você tem o grande mestre treinando xadrez com você e está dando todo o apoio com questão acadêmica. Em Cuba, o governo, né? Que coloca toda essa estrutura para você. Infelizmente, no Brasil, nós não temos nem sequer o apoio da nossa federação. Imagina outras instituições. E, Tatiana, falando agora sobre a sua experiência olímpica, como que foi, então, participar da Olimpíada de 2002, que foi em Bled, e que já na primeira rodada você enfrentou a grande mestre feminina, Cristina Foizor, da Romênia, e como que foi, né, jogar com ela e ver tantos jogadores renomados, né, almoçar com eles, estar tão pertinho assim... Muito legal. Dos seus ídolos, né? Muito legal. Assim, eu sempre, por ter iniciado o xadrez tão jovem, então eu tenho muitos amigos de Venezuela, da Cuba, que eu passava todo o tempo com eles. Eu quase não estava com a equipe do xadrez feminino do Brasil, sempre, porque eu convivi e praticamente cresci com as meninas de Cuba e da Venezuela. Então eu passava muito tempo com elas, e todas elas são muito amigas da maioria dos grandes mestres. A Bacro, nós passávamos a noite analisando minha partida, analisar minha partida de xadrez. E Bacro, nessa época, era um dos grandes, né? Lautier. Então, assim, era uma coisa assim, muito legal ter esse tipo de... Muitos outros grandes mestres. Então, eu chegava assim com as minhas amigas, esse aqui
tal grande mestre, e eu, essa é minha amiga, Tatiana, tal, pô. Mas, assim, uma coisa, assim, muito legal, ter esse tipo de convivência tão pertinho, poder tirar foto, poder você ter essa oportunidade de sair com ele, de conversar e tirar dúvida e tudo mais. Mas foi muito legal, uma experiência, assim, que eu recomendo a todas as xadristas brasileiras que tiver a oportunidade de jogar uma Olimpíada. Faça esforço e vá, porque vale a pena. É muito legal. Imagina. Também imagino, deve assim, como você vê um famoso, né? Dá vontade de tocar assim na pessoa para ver se é real mesmo. Muito, bem emocionante. É muito legal, porque você tem todo esse povo aí, né? Junto aí, você pode visitar na mesinha. Como você é jogadora, você tem o acesso a todas as mesas, né? Você pode dar volta, pode estar jogando e dando volta e vendo as partidas, então, por ter o crachado de jogador. Então, assim, você está vendo a partida aí do lado, né? Do ladinho, de trás, como você quiser. Mas é algo assim que eu, assim, é algo que eu gostaria, se eu voltasse a jogar xadrez, gostaria de tentar uma Olimpíada de novo. Mas vale a pena. E, Tatiana, conte-nos, por favor, com muitos detalhes, como que surgiu, então, a oportunidade de você estudar nos Estados Unidos e como que você conheceu a família Waitzkin, né? Como diz o filme Lances Inocentes, foi baseado na vida e amor pelo xadrez do Josh Waitzkin, certo? Certo. Pois é, então, já em 2004, eu estava em Manaus, fui visitar minha família, então recebi uma ligação de um amigo meu em Manaus, ele falou, olha, aqui está o Josh Waitzkin, e com o pai, eles estão fazendo um livro, então vieram aqui na Amazônia fazer um tour, eu quero que você, meu amigo Luiz Almeida falou, quero que você conheça e tenha, já que você vai para Nova York, porque já nessa época eu já estava, eu morava em Miami, e aí nós já estávamos fazendo mala para vir para Nova York. Então, já que você vai para Nova York, está aí uma oportunidade, você nunca sabe, né, conhece. Então, foi legal, conheci, falei com ele, falei que era a atual campeã brasileira. Aí ele mencionou, minha mãe tem um programa de xadrez em Princeton, em New Jersey, e eles estão coincidentemente precisando de um professor. Aparentemente parece que ela está buscando um professor. Aí eu falei, pô, então conecta aí, porque o mês que vem eu já estou chegando em Nova York. E chegando em Nova York, eu liguei, ele me passou outra informação, liguei, ela falou, vem jantar com a gente para a gente se conhecer, e aí a gente vê. E aí durou uma relação de vida, de trabalho e amizade. Trabalhei junto com ela por 12 anos, ela se retirou, ela se aposentou há 2 anos, foi a família toda com o Josh, e eles foram morar em Costa Rica. Depois que o Donald Trump ganhou a eleição, eles decidiram não ficarem mais nos Estados Unidos, decidiram ir para Costa Rica, e então super felizes lá. E eu tenho contato com ela, faço, assim, sempre estamos, quando ela vem a Nova York, ela me liga, e sempre buscando algum tipo de contato. E aí a escola hoje em dia, então, não existe mais? O quê? O projeto deles, então, hoje em dia não tem mais? Ela deixou o projeto, eu fiquei 1 ano mais no programa de xadrez, que era um dos melhores programas de xadrez de todo New Jersey, mas aí eu decidi, eu já tinha meu próprio programa, eu já estava fazendo meu próprio programa de xadrez, então eu decidi dedicar totalmente ao xadrez, decidi sair do projeto, né, para dedicar ao xadrez. Ok. Vimos uma fofurinha passando aí atrás. Isso aqui é pequenininho. Esse é o nosso futuro grande mestre de xadrez. Esperamos que sim. Ele adora xadrez. Vamos ver, ele tá pequenininho, 5 aninhos ainda. E tem nome de xadrez, tem Aaron.
Nossa! Eu perguntei, meu marido que escolheu o nome, eu falei, é por causa do Nizovic, né? Ele falou, não é por causa do Nizovic, é por causa do Aaron Levi, como é? Ele falou outro, mas eu pensando que ele escolheu o nome por causa do Nizovic, mas não era. Mas também com uma mãe assim talentosa é difícil, né? Não querer jogar xadrez. Bom, eu tratei com as meninas, e as meninas ainda, há 17 anos, falou, minha paixão é a música, quero dedicar a música. E a pequenininha de 6 anos, ainda estamos trabalhando a questão de trazer. No meu caso, o xadrez foi algo assim, uma paixão. Eu conheci e eu fiquei, era uma coisa assim, quando me mostravam qualquer matezinho, o mate legal. Esse foi um mate que quando eu aprendi a jogar, me mostraram pela primeira vez, eu fiquei, esse é o mate, eu vou dar, eu vou dar esse mate alguma vez na minha vida. Esse era o meu sonho. Você fica assim, xadrez, você fica, quando você tem essa paixão, né? Quando chega. Então, muita gente fala, jogar xadrez, um jogo tão chato, né? Mas é uma questão realmente, é algo que vocês sabem como funciona a questão da paixão. Sim, com certeza. E, Tatiana, antes de você vir aos Estados Unidos, você já sabia o que você queria cursar? E o que você estudou na faculdade de Miami? Pois é, fiquei em Miami, mas eu não fiz nenhuma faculdade. Eu vim fazer faculdade em Nova York e eu fiz a faculdade de Sociologia com ênfase em educação, porque eu já trabalhava com educação, né, dando aula de xadrez para crianças. E depois fiz minha maestria em finanças, que meu interesse era no futuro trabalhar em Wall Street, já que eu estava aqui mesmo do ladinho. Mas no final, o xadrez, a paixão pelo xadrez, até hoje não me permitiu ainda fazer qualquer outro trabalho que não seja dedicado ao xadrez. Então, meu marido até brinca de vez em quando, fala, ei, vai trabalhar, vai fazer algo de verdade, vai ganhar dinheiro de verdade, mas o xadrez é algo que realmente eu amo ensinar xadrez, eu faço trabalho com crianças para campeonatos locais, campeonatos nacionais. Eu tenho jogadores de nível abaixo de 10 anos, que já foram vice-campeões nacionais americanos, terceiro lugar, campeões de equipe nacional. Então, assim, é algo que realmente eu gosto muito de fazer, o coaching de xadrez e passar, né, a minha paixão que eu tenho pelo xadrez e passar adiante. Sim, o xadrez é como um carrapato, né? Só que, bom, você não larga dele, nem ele larga de você, né? Assim. Não tem jeito, é uma coisa assim que realmente, assim, tive um período que eu estava um pouco fora do xadrez, mas depois que eu encontrei a questão de ensinar, tive essa oportunidade de começar a trabalhar com xadrez ensinando em 2006, 2005. Foi algo assim que realmente, assim, eu comecei a paixão a voltar do jeito como sempre eu tive como jogadora, né? Agora eu tenho essa outra paixão como treinadora, como professora. Sim, tanto é que após você trabalhar ali com a Bonnie, né, como você disse, você abriu a sua própria escola, né? Conte-nos, então, um pouquinho mais sobre esse seu projeto. Eu tenho escola, eu dou aulas de xadrez online, e agora estamos voltando devagarinho da aula de xadrez em pessoa. Setembro, oficialmente, vai ser o retorno oficial, porque já todo mundo vai estar vacinados, e já começamos a trabalhar pessoalmente dando aula de xadrez em pessoa, né? Mas eu tenho minha escolinha, chama Cheskiro, e eu tenho outros treinadores que trabalham junto comigo, eu tenho a grande mestra Saraí Sanchez, tenho o grande mestre o Debs, estamos iniciando, assim, não é porque antes da pandemia
estávamos crescendo bastante. Aí chegou a pandemia, muita gente entrou e muita gente foi embora do xadrez, porque realmente é meio frustrante jogar online. Tem muita gente que não consegue se adaptar, muitas crianças que não conseguem se adaptar à questão online. Então, a nossa escola perdeu muito estudantes talentosos, infelizmente. Mas vamos ver em setembro se alguns deles retornam, porque realmente, infelizmente, esse Covid fez todo tipo de destroços, né? Não só na vida de muitas pessoas, mas também até no xadrez. Trouxe coisas positivas para o xadrez, mas para a criançada é duro passar muito tempo em frente ao computador, escola regular e depois fazer um esporte, um xadrez no computador também. Então, alguns conseguiram se adaptar e muitos não. Sim, principalmente criança, né? Precisa assim desse contato. Principalmente criança precisa desse contato, né, com o professor, né? Isso que traz bastante, que nutre, né, a questão da paixão. Então, assim, eu tenho a minha escola, eu tenho uma escola física em New Jersey, está fechada desde ano passado, desde março, não retornei, e vamos ver se conseguimos retornar fisicamente em setembro, se Deus quiser. Sim. E no seu site, você diz que alguns brasileiros, né, trabalham com você. Você poderia aí nos contar como que funciona essa parceria com esses brasileiros e quem são? Pois é, então, eu tenho, no meu site, eu tenho o Milos, eu tenho o Marcos Vinícius, né, mas infelizmente agora mesmo eles não estão, não tem nenhum grupo ou alunos que estão dando aula, porque a escola nós estamos tratando de crescer lá, mas eles estão aí à disposição para a gente trabalhar junto, fazer uma parceria junto no futuro, trazê-los para cá, para fazer algum tipo de eventos, mas agora ainda é um processo, o Covid, deu alguns passos para trás, mas estamos agora tratando de levar adiante, e já no futuro, pronto, vamos tê-los trabalhando com a gente, ajudando, ajudando a crescer o xadrez, mas no final eles acabam dando xadrez, eles davam aula a alunos aqui, em inglês. Que legal. É algo que eu estou tentando ampliar a escola para ajudar os professores de xadrez no Brasil, por exemplo, oportunidades para eles trabalharem em inglês e ganharem em dólares também, não só em reais. Então, assim, é algo que nós estou tentando fazer. Se alguma de vocês falam inglês e tiver interesse, eu posso... a gente pode fazer também uma parceria nesse sentido. Crianças iniciantes, a maioria, são crianças que estão aprendendo a jogar xadrez e muitos deles não precisa nem ter o professor não precisa nem ter um nível de grande mestre ou de mestre nacional. Só ter a questão da questão de como buscar a forma de ensinar, né? Sim. Não, muito legal esse intercâmbio que você está fazendo, e é muito bom, né? Muito enriquecedor aí para ambos lados, né? Tanto para o professor e também quanto para a criança, né? Que ela deve pensar, nossa, estou tendo aula com uma pessoa de outro país, né? Deve ser bem legal. Não, por exemplo, eu tenho o grande mestre Eudébios, que ele trabalha com um menino de Nova Jersey, e não só uma vez na semana, ele trabalha 2 vezes na semana, então eles assim, a experiência foi tão legal para eles que os pais pediram, eu quero fazer 2 aulas de xadrez, 2 vezes na semana. Então é assim, o menino acaba de aprender a jogar xadrez, não faz nem 3 meses que ele começou a jogar xadrez, mas a experiência foi tão boa com o grande mestre que eles falaram, não, vamos adicionar uma aula a mais, extra na semana, e é algo assim que realmente eles estão gostando, e o grande mestre está fazendo um trabalho legal para a gente. E além, né, de trabalhar com xadrez aí nos Estados Unidos, antes da pandemia, você chegou a jogar alguns torneios, né, abertos ou até os nacionais femininos, ou por alguma equipe dos Estados Unidos?
Não, eu realmente, quando eu deixei o xadrez, eu voltava ao xadrez no Brasil, joguei o nacional, joguei regionais, era só praticamente que eu jogava. Eu realmente não deixei profissionalmente xadrez. Então, aqui eu nunca tive a oportunidade de participar em competição, infelizmente. Algo que eu até falo que eu gostaria sempre de retornar, mas realmente a questão da família, a questão do trabalho, então se complica bastante. Para competir a esse nível, né, você precisa de horas de treinamento, né? Então, Sim. é algo que realmente, infelizmente, ou eu dedico ao meu treinamento de xadrez, ou dedico as horas aos meus filhos. Então, como eles são, eu prefiro dedicar a eles. Sim. Quem sabe um dia, né, quando eles também estiverem na carreira em xadrez, que você estiver treinando com eles, você não volte aos torneios também, né? Esse é meu sonho, realmente. Hoje eu já passo pequenininho de 5 anos, a gente já passa umas meia hora, 1 hora aqui, jogando partida junto, então a gente já está fazendo algumas coisas junto aí, pegando livros junto, então estamos começando aí essa questão, espero, né? De realmente de treinar xadrez junto, porque seria legal, realmente. E falando agora especificamente sobre o xadrez feminino, né? Voltando um pouquinho lá naquela época que você passou em Cuba, quais que eram os grandes nomes femininos, né, em Cuba? Quem eram as grandes jogadoras? Na época, eu acho que era Marissa Rivas, Sulene Pinha, já estava crescendo, já estava subindo, mas não era ainda, ela era uma promessa somente. A Vívia ainda era muito forte. Acho que havia Tânia, uma mestra internacional, que nunca chegou a ser grande mestra, mas era bem forte. Tânia Hernandes, Maireles, havia algumas que eram uma grande mestre bem forte, de 1.300 para cima, e estavam ativamente jogando xadrez. Tinha bastante meninas fortes, totalmente dedicadas ao xadrez, e que moravam em Cuba, que haviam decidido ficar em Cuba, porque nem todos ficam em Cuba, né? Hoje a maioria estão indo embora, os jovens grandes mestres estão indo embora de Cuba, porque os Estados Unidos estão dando muita oportunidade para eles. O Lázaro Bruston veio fazer faculdade depois de uma certa idade, eles aceitaram, coisa que eu fiquei impressionada, eles aceitaram ele porque antes, no passado, o máximo que eles podiam aceitar essas faculdades era se você tinha 23 ou 24 anos, não mais que isso. Mas hoje eles estão buscando a qualidade do grande mestre e não estão se portando com a questão da idade. Mas tira oportunidade para outros jovens que também têm futuro, que são fortes de fazerem faculdade, né? Então, assim, a maioria das meninas, elas ficaram em Cuba, elas decidiram dedicar-se a continuar a ajudar a equipe olímpica de Cuba. Sim, como você comentou, né, da equipe olímpica de Cuba, naquela época você não chegou a tentar participar da equipe com elas para ir representar as Olimpíadas, para representar Cuba, né, nas Olimpíadas? Não, porque eu tinha que... Bom, eu acho que nessa época não tinha nem chance, né, realmente. Eu estava ainda tentando ser mestre internacional, e eu ainda era uma mestre nacional, assim, não era nem mestre, era uma mestre filha muito fraquinha, realmente. Era uma coisa impressionante, como eu cheguei a um certo nível no xadrez e ganhei tanto campeonato de idade pan-americano, mas realmente eu não era assim, não tinha um nível de xadrez tão forte. Em Cuba foi que eu tive essa oportunidade de estudar bem, aprender, melhorar bastante, assim, é uma diferença muito grande, até eu coloco uma linha, assim, de diferença do jogo que eu tinha antes e depois de Cuba. E nessa época, as meninas da equipe olímpica eram todas grandes mestras. Eu não era uma mestra fit muito fraca, eu achava que era muito fraquinha. Tive a oportunidade de jogar muitas vezes com elas e nem chance.
E fazendo uma pergunta agora quase que clichê, já aqui nos nossos vídeos, é se você já assistiu o Gambito da Rainha, e como você está nos Estados Unidos, né? Qual foi o impacto que você sentiu que a série teve nas jogadoras americanas? Olha, eu realmente não acompanho muito o xadrez feminino aqui nos Estados Unidos, mas pelo menos com meus alunos, todos os pais viram, e todos eles assim acharam, faziam um comentário. Houve alunos que depois de um período sem fazer xadrez voltaram ao xadrez, porque a mãe ficou fascinada com o Gambito da Dama e falou: não, eu quero que o Matthew volte a jogar xadrez de novo e compita e participe de competição, porque ela ficou assim impressionada, né? Então, a questão do Gambito da Dama, quando eu vi, assim, eu fiz uma questão, gostei muito pela questão do primeiro professor, né? Impactou muito para mim a questão que ela não deu valor ao seu primeiro professor, né? Ela não reconheceu, nem pagou os $10. Não devolveu os $10 que ela prometeu, né? Então você vendo ela chorando, né? Depois que ele lá no porão, né? E ela vendo as fotos e ele fez de uma forma né? Ela tinha o seu talento, ela era um gênio, né? Era sem dúvida uma criança gênio, mas se não fosse ou seja, aquele contato com o seu primeiro professor, e da forma, né, como ele a treinou, assim, ela não, talvez, ou seja, não teria a oportunidade de ter cruzado com o xadrez. Então, assim, por isso que eu sempre aproveito todas as oportunidades de entrevista que eu faço e agradeço pessoalmente ao professor Magalhães, ao meu tio Raimundo Gama, doutor Aníbal Lobo, muitos esses que foram os principais professores no início da minha trajetória, e agradeço muito porque fizeram um trabalho assim importante na minha vida. Sim, não, realmente às vezes você não vai ser uma campeã. Na verdade, sim, né? Você é uma campeã por causa deles, né? Porque se não fosse por eles, você nunca conheceria pessoas que te formassem uma campeã, né? Então, com certeza, o papel deles é fundamental, né? Se não fosse pelos nossos primeiros professores. Os primeiros professores, e são muito poucos valorizados, infelizmente. São muito poucos valores, são muito poucos em todos os esportes, né? Mas xadrez, principalmente, eu não vejo tantos enxadristas dando essa ênfase, esse agradecimento aos seus primeiros professores. É muito importante, realmente, começar a reconhecer. Eu realmente, a minha ficha caiu quando vi relação ao professor, assim, sempre eu tive essa, mas com essa parte do Gambito da Dama foi que olha só, incrível, é uma coisa realmente que realmente é realidade que a gente vê. Sim. E você falou que não tem muito contato, né, com o xadrez feminino aí dos Estados Unidos, mas mesmo assim, né, do seu ponto de vista, qual que você acha, né, nessa experiência aí de 3 países que você teve, qual que é a diferença do xadrez feminino, né, o que mais diferencia o xadrez feminino de Cuba, Brasil e Estados Unidos, né? Por que a gente vê tantas americanas e sempre ganhando, né? Porque que... Antes de tudo, como eu falei, o xadrez feminino no Brasil, infelizmente, nós não temos um apoio nem sequer da nossa federação, né? Se temos da federação local, não é suficiente, a federação nacional, desse caso, completo com o xadrez feminino. Então, uma das razões que eu deixei o xadrez foi por causa desse descaso dos que estão na presidência da Federação de Xadrez, da CBX. Nos Estados Unidos, a Federação Americana dá total apoio. E a maioria também da questão aqui, muitos pais
eles motivam, tem muita oportunidade de chegar, ter oportunidade de xadrez aqui, porque você não tem muitos recursos financeiros, as escolas, se você tem talento, tem muitas instituições que vão te ajudar, principalmente a Federação Americana. Então, você sempre vai haver alguma forma de apoio, porque sempre tem instituições. Então, você tem um motivo de ser uma das melhores xadrez, porque no futuro você abre a porta da faculdade. Então, é algo que realmente você ter todos os seus custos cobertos pela faculdade, morar na faculdade, não ter que pagar um centavo, e acima de tudo, você está estudando xadrez e você está estudando o lado acadêmico, então é algo assim que é motivação, né, para você seguir xadrez. E a maioria das enxadristas e dos enxadristas é mais ou menos esse caminho que eles seguem, né? Eles seguem um caminho, ou os pais têm muito dinheiro, ou eles entram através do talento e tem as instituições, as faculdades que ajudam, né? Então, aqui tem um programa chamado Chess in the School, são uma organização uma organização importante no estado de Nova York, que eles colocam xadrez nas escolas públicas, em locais que precisam, porque não tem a questão financeira. Então, eles dão todo esse apoio. E não é um professor, não é somente um professor de sala de aula, eles colocam mestres internacionais, grandes mestres. No programa de after school, no programa de... Então, assim, a criança se dedicou a xadrez, só buscar esse programa, ela entra nesse programa e já tem um grande mestre, um mestre nacional, que eles recebem aula praticamente grátis, se eles são aceitos nesse programa. Então, assim, tem uma questão de apoio, né, tem uma estrutura, né, de base para ajudar a base e também seguir adiante na faculdade. No Brasil, infelizmente, não temos muito pouca, né? Se tem uma base, não temos a continuação, né? Que seria uma faculdade que possa ser ligada ao xadrez, a questão acadêmica, né? Então, não temos nenhum tipo de apoio e uma professão nacional. Então, realmente, infelizmente, que chegaram e que seguem mais campeãs, são mais, assim, guerreiras. Eu desisti, eu falei, não interessa, porque realmente não tinha futuro. Mas, assim, infelizmente, espero que no futuro mude, né? Espero que a gente consiga pessoas que tenham interesse de realmente ajudar, colaborar e promover o xadrez da forma correta, mas não somente a base, mas também seguir adiante, né? Sim. E em relação a Cuba, foi o que você comentou, né? Os enxadristas, né? Essa vontade de querer conhecer novas culturas, né? E poder sair do país, e também pelo fato que você também mencionou de treinar, né? Os jovens juntos. Eu acho importante... Não, acho importante fazer essa comparação para a gente ver o que falta, né? Para o Brasil chegar a esse nível, né? O que a gente precisa, né? O que a gente não tem. Então, é toda uma questão mesmo de vontade, né, dos governantes e dos dirigentes. Nós não temos pessoas que têm interesse em ajudar o xadrez. Então, as pessoas que estão, infelizmente, nas federações, na CBX, até federações locais, porque eu tive essa experiência com a Federação do Amazonas. Eles estão buscando interesses próprios, interesses financeiros próprios. Então, eles não têm nenhum interesse realmente de ajudar a questão. Ou seja, não vamos generalizar, mas eu dando especificamente o exemplo da CBX, é isso. Não há nenhum interesse de ajudar o xadrez brasileiro. Então, infelizmente, só o fato do Brasil ter todas as portas fechadas com o governo federal, porque a CBX não tem mais acesso a esses fundos, porque eles não fizeram, não deram, pegaram o dinheiro do governo federal e depois não
justificaram esse dinheiro, então eles perderam todas as portas do governo federal, fecharam. Então, assim, é algo que realmente como é que pode ser que xadrez, um esporte tão grande, tão grandioso, com tantos enxadristas no Brasil, o governo federal, a gente está com as portas fechadas, porque por uma questão realmente que nossos dirigentes maiores não têm nenhum interesse de ajudar-nos. O nosso projeto... Não, pode Eu falar. ia falar, Gabi, que a gente, né, eu, você e a Bia, e a Mimi, a gente tá ingressando nessa fase da faculdade, né? E a gente consegue ver, é muito, quando você conta um pouco como é a faculdade nos Estados Unidos, é tipo um sonho, assim, o que a gente tá pensando em continuar com o xadrez, os estudos, sabe? Porque pra gente, a gente não tem um incentivo nem pra entrar na faculdade pelo xadrez, nem por continuar na faculdade com o xadrez, sabe? Com o xadrez, infelizmente. Mas seguem firme, hein, com a faculdade e dediquem 1 hora, 2 horas de xadrez aí, de ladinho, como vocês estão fazendo. Acho que eu vi vocês fazendo um livro, um estudo de livros, né? Vocês fazem algo assim? Online, juntas? Pegam um livro... Aí vai ter um spoiler agora. A gente vai iniciar agora um projeto, sim, com isso, mas eu, em particular, fazia em um dia da semana, né, no projeto da JPXB, que eu e outro menino, toda semana, a gente estudava, assim, um livro. Legal, isso é uma coisa legal, façam isso, continuem, esse é um projeto que vocês podem ampliar para o xadrez feminino em geral. Esse é um bom projeto, pegar livros e fazer esse tipo de trabalho nessa questão, né, junto, de estudar e ler um livro junto e tal, e que e seguir, faculdade é prioridade, e seguir estudando xadrez, porque infelizmente esse é o nosso Brasil. Infelizmente não tem um Brasil tão grande, né, tão rico, mas infelizmente a cultura, a estrutura está muito longe, né, ainda, infelmente. Mas vamos mudar, né? Vocês estão mudando, hein? Isso, vocês são a mudança, vocês estão criando, estão fazendo um trabalho de tentar mudar essa questão da cultura e tentar mudar essa questão então, assim, é algo assim muito bonito que vocês estão fazendo, tão jovens e algo assim que realmente estão de parabéns, e esse é o caminho, E essa é realmente a ideia, né? Os jovens se apoiarem, né? Nós nos apoiarmos e também incentivar, né? Ser um exemplo para outros jovens, né? Para que também não desistam e se apoiem, né? Isso. E aí se unam, porque uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, que é diferente também de Cuba, Rússia, né? Estados Unidos, é que parece que as coisas são muito individualizadas, né? E eu acho que isso aí tem um peso bem grande também, né? Que impede aí o xadrez brasileiro de evoluir. Infelizmente. Mas vocês estão fazendo a mudança, que é o mais importante. Parabéns. Um dia isso vai mudar, né? Um dia isso vai mudar. E, Tatiana, para finalizar, então, a nossa entrevista, se a gente não fez aqui alguma pergunta, né, e você quiser mencionar alguma coisa, por favor, fique à vontade. E, além disso, qual que seria a sua mensagem, né, o que você gostaria de deixar para as meninas que vão assistir a essa entrevista? Bom, primeiramente, estudo, lado acadêmico é o principal, tá? Continuar estudando, faculdade, prioridade na vida. Xadrez, criar um hábito de estudar xadrez é importante. Quanto mais cedo começa esse hábito, há estudos que quando você cria bons hábitos na adolescência, se leva esses hábitos para a vida adulta. Então, o xadrez é um bom hábito. Então, busquem apoio, livros que possam ajudar no seu treinamento, mas seria assim, algo que eu recomendo estudar xadrez, trabalhar em o meio jogo, bastante, final, conectar o meio jogo final e não se preocupar tanto até um certo nível com a abertura, né? Não ficar memorizando tanto, porque de uma forma ou de outra a apertura, você memoriza, a memorização, ela de uma forma ou de outra atrapalha a criatividade. Então,
tratem de trabalhar bastante livros de meio jogo, livros de finais, busquem um repertório, mas que não seja um repertório que dedique tanto tempo de estudo e tanta memorização, e seguir mudando, seguir criando uma boa cultura de xadrez, continuar no xadrez, eu apoio totalmente o xadrez feminino, e eu estou aqui, vocês têm as portas estão abertas se precisarem qualquer tipo de qualquer apoio que venha de mim, que eu possa fazer, eu vou estar à disposição de vocês e de qualquer outra pessoa também. Eu sempre deixo essa oportunidade aí aberta e tento ajudar, porque eu recebi muita ajuda no início da minha carreira e eu tento fazer a mesma retribuição. Então, assim, continue com esse trabalho lindo, muito, muito feliz por vocês, muito orgulhosa de vocês, e obrigada por essa oportunidade de ser entrevistada por meninas tão talentosas, tão inteligentes e apaixonadas pelo xadrez, né, que é algo que nos une bastante. E agradecer realmente por essa oportunidade. Tatiana, muito obrigada pelo seu incentivo, né, ao nosso projeto. Também te agradecer de coração por ter aceitado conversar conosco, porque você e todas as outras campeãs brasileiras são um exemplo muito importante para nós, né? Vocês que são as primeiras guerreiras, né? E são aí os nossos ícones, são as pessoas que nós nos espelhamos. Então, agradecer de coração, porque realmente é uma honra estar aqui falando com você e ouvindo ao vivo, né, as suas experiências e a sua trajetória. Então, muito, muito obrigada. Um prazer grande, um prazer, Mariana, um prazer, Bia, Gabi. Prazer é meu. Obrigada e boa sorte em todos os projetos e contem comigo, ok? Para o que precisarem, por favor, mandem o WhatsApp, mandem um e-mail e me liguem se precisarem, e à disposição de vocês, ouviu? Muito obrigada, Tatiana. Tudo de bom e sucesso aí nos seus projetos. Obrigada. Tenha uma boa noite. Bye.